Fala galera, esse é o treinamento with Notion, que tem a intenção então de passar um pouquinho do conhecimento que a gente adquiriu aqui dentro sobre o Notion e como é que a gente faz para facilitar a nossa vida no trabalho, aqui para a gente acompanhar as nossas atividades. E a intenção desse vídeo vai ser primeiramente como fazer uma view de atividades aqui pra gente dentro da Vatio, tá certo? Então o que a gente vai ver dentro desse vídeo primeiramente? Como a gente vai fazer a nossa própria view a partir de uma base de dados. Depois, vamos entender todos os tipos de visualização e as propriedades que neles vão ficar melhor, né? Porque existem algumas propriedades aqui que ficariam melhor em uma tabela, às vezes em uma lista. Então, algumas dicas aqui de como que a gente vai fazer para tornar tudo de uma forma muito visual. Vamos falar sobre os agrupamentos, que nos ajudam a entender ali quais são os nossos projetos, às vezes quais são as etapas desse projeto, dessas atividades. Os filtros que nos ajudam a colocar também num prazo específico ou num cliente específico. Então a gente vai abordar todos esses assuntos aqui e alguns segredinhos aqui para a gente tornar tudo isso de uma forma visual e muito legal aqui para a gente não perder nenhuma informação. Então, para isso, gente, vamos começar aqui fazendo uma página, né? Então, aqui vocês já podem perceber que colocando uma barra, a gente já vê todos os blocos que a gente pode colocar aqui, adicionar no nosso Notion. Então, vamos adicionar uma página que vai ser o nosso treinamento. Legal? Como eu mostrei inicialmente, essa barra vai nos possibilitar abrir todos os blocos que podem ser criados. E a gente pode escolher a partir de uma escrita, né, do que a gente quer. E aqui eu coloco uma view, então a gente pode ter essas views aqui. A gente pode ter uma table, que é uma tabela, a gente pode ter um board, a gente pode ter uma galeria, que vai ficar mais legal ali com imagens, pode ter uma lista, calendário, timeline, tá? Então são essas views que a gente pode ter dentro de um database. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui como uma tabela. E aí, gente, vou ensinar a partir do nosso database aqui, que já tem criado alguns clientes setados, né? Que são a EAB, alguns clientes que já estão setados dentro do nosso database. E também os times. A gente pode também colocar a partir dos nossos times. Porém, eu vou colocar aqui um novo database e eu vou escolher uma tabela. Dentro dessa tabela, gente, então eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades e nela a gente pode esconder todas elas aqui e aí eu vou colocar somente aquelas que me interessam, né? Que por enquanto, por exemplo, é o prazo, né? A gente controla aqui quais são os status delas, então a gente vai colocar o status. A gente pode colocar qualquer uma das informações que estão dentro do database, tá legal? Então a gente consegue ver por meio de tabela, como eu coloquei, aqui a gente consegue colocar todas as propriedades, a gente dentro aqui do layout conseguimos visualizar, né, ou não, o database, né, o título do database. A gente pode tirar também essas linhas, colocar que todas elas tenham quebra de linha, então aqui é interessante porque não fica faltando nenhuma informação. Então só para a gente dar uma olhadinha, olha como é que fica a nossa tabela, bem legal aqui que deu para visualizar todas as informações, então a gente pode arrumar aqui responsável, e aí o interessante é que dentro dos filtros, como a gente está aqui na intenção de colocar somente, fazer uma visualização só para a gente, conseguimos aqui colocar, por exemplo, somente para mim, quais são as atividades que eu sou responsável. Esse é um filtro possível, mas também eu posso colocar aqui como os status e observar também só as atividades que ainda estão para serem feitas.
para serem feitas, né? Então, essas são as atividades. Aqui a gente encontra o prazo, o status dela. Então, aqui a gente conseguiu ver numa view de tabela. Agora também, a gente já entendeu então quais são as views, os tipos de visualização. Falamos da view de tabela, onde todas elas são, todas as propriedades ali são possíveis de serem visualizadas. Podemos tirar ou não a linha ali do meio, deixá-la como quebrar todos as linhas, os textos. Então, isso é possível fazer nas tabelas. Aqui, então, vou mostrar para vocês a partir de uma outra visualização, que seria então o board, que é interessante a visualização para que a gente possa ter, por exemplo, agrupamento por status. E assim fazemos um Kanban list, né? Onde a gente pode colocar os status como as colunas, e aqui a gente tem a conta de quantas atividades têm a serem feitas, quantas estão aguardando o cliente, e dentro aqui também é possível a gente colocar quem é o responsável, e a gente vai ter na visualização ali do board, né? Qual é o esforço em dias que é necessário a ser feita essa atividade. Então, aqui dentro também é possível colocar os times, né? E assim, a gente pode também agrupar essa visualização em board nos times também. Então, aqui nos times ou no CRM aqui, que serão os nossos projetos, né? Quando eles estão sem CRM, significa que ele é relacionado aos nossos produtos. Aqui, aos nossos clientes. Então, a gente tem algumas atividades que podem ser visualizadas daqui, certo? E todas, aqui vocês conseguem também, aqui, por exemplo, colocar por time. Você pode também colocar manualmente a visualização que você quer primeiro, né? Qual é a ordem que você quer. Você pode colocar cor nas colunas. Você pode também mudar aqui e colocar para esconder todos os grupos que não tem nenhuma visualização, né? Não tem nenhum card. Calendário ou timeline, que são aquelas que a gente utiliza para visualização das datas. E a gente tem todas as visualizações de forma muito mais fácil aqui quando a gente coloca em calendário. Vou te mostrar um exemplo. A gente tem aqui, pode ser colocado como prazo, ou a data da solicitação, ou quando foi editado por último. A gente pode visualizar por mês ou por semana. E aqui é a configuração de abertura do cartão. Então, aqui a gente coloca todas as visualizações que a gente também pode colocar por time, tudo aquilo que a gente tem de propriedade, conseguimos colocar aqui. É claro que dentro de um calendário a gente tem uma opção menor assim, de informações, porque senão ele fica muito poluído. Mas aqui a gente consegue visualizar os fins, né, de todas as tarefas. E é importante aqui também colocar que temos todos os filtros, assim como nas outras visualizações, a gente tem filtros aqui que são importantes para a gente visualizar de forma unitária, às vezes só pelo time, né, só por um responsável. Então isso é bem legal aqui na visualização de calendário. Outra visualização que também é bem legal para que a gente possa ver as datas e organizar os nossos projetos é a view de timeline. Nessa view, a gente consegue colocar de forma como se fosse um Gantt, né? E a gente pode separar as datas aqui de início e fim, a gente pode escolher qualquer uma delas, a gente pode colocar as propriedades, assim como todas as outras views que a gente comentou aqui, certo? E ela fica bem legal aqui a visualização, né? E a gente utiliza bastante
para visualização do como é que está o prazo das atividades de cada um dos nossos times, né? Então, as atividades atrasadas, às vezes, a gente consegue ver tudo isso de uma forma mais visual. Tá legal? Então, essas são as duas views aí, visualizações mais legais aí de data. Visualizações de lista, né, que se assemelha muito a visualizações de tabela, porém de uma forma um pouco mais limpa, né? Talvez aqui um pouquinho menos informação. Então a gente pode colocar algumas informações aqui, né? Então aqui, por exemplo, essa é a lista toda de atividades que nós temos hoje e os responsáveis por elas, né? Então a gente consegue colocar também o status e dessa forma ir montando a nossa visualização. De galeria. A visualização de galeria, gente, faz com que a gente tenha uma view mais de todas as informações dentro do nosso card, né? Ou ela pode também mostrar o que está dentro, a cover do nosso database também. Como aqui são todas um padrão, é o azul, né? Então a gente pode colocar dessa forma, diminuir um pouco aqui, né? Então todas que tem a captura de tela vai aparecer aqui, vai ficar bem bonitinho, né? Então, e a gente também pode agrupar, assim como as outras, colocar filtros e colocar as propriedades que desejamos, né? Tipo, como o CRM de novo aí, os times, os responsáveis. Então, bem legal todas as informações que dá pra gente colocar dentro da galeria. Tá legal, gente? Então a gente falou aí de lista, falamos de agrupamentos, falamos dos filtros. E aí, qual é o segredo para criar uma página legal aí, gente? Quando a gente faz visualização de páginas, é legal que a gente consiga, né? Eu vou apagar isso tudo aqui. Vou colocar aqui consiga ter mais informações numa página só. Então, a gente costuma colocar 2 colunas e, às vezes, 2 views que possibilitam, né, ter informações que agregam umas às outras, né? Eu vou colocar aqui de novo uma view de lista, de galeria, por exemplo, de lista. E depois eu vou duplicar essa view para que uma fique do lado da outra aqui. E olha que legal. Agora a gente consegue mudar um pouquinho. Eu consigo colocar uma outra view que seria, por exemplo, um calendário, onde eu consigo, vamos fazer aqui uma view, por exemplo, somente de um time, né? Que vai ser o time de gestão, experiência do cliente. Legal. Então a gente tem a lista de atividades. A gente também tem, então vou filtrar, vou fazer o mesmo filtro de experiência do cliente, que a gente possa então ver informações complementares, onde aqui eu consigo ver o final dessas atividades, né? Onde estamos, quais atividades aqui estão atrasadas, e aqui consigo ver também a lista dela. Então, o segredo aí, às vezes, é colocar 2 colunas para que fique de uma forma mais visual. Acompanhando aí, então, gente, depois vamos continuar o treinamento, onde eu vou mostrar para vocês que é possível colocar uma cor por trás disso tudo. A gente vai fazer links entre databases. Então, continua acompanhando aí, que vai ser bem interessante. E eu espero por vocês no próximo dia de treinamento.